Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei que horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu estou introduzindo esse vídeo aqui porque eu já tinha gravado um vídeo expondo e explicando a questão do Decreto Municipal 11 de 2026 e em conversa com a secretária municipal do município de Nova Serrana, ela me passou a informação que o decreto ele vai haver alterações, vai ter um projeto de lei, vai ter a possibilidade de isenção de ISSQN em alguns casos, vai ter o aumento do redutor, vai ter várias mudanças no decreto. Então, o decreto, a aula que eu passei, o vídeo que eu fiz, é explicando que realmente o decreto está vigente na data de hoje. Mas esse decreto irá ter alterações. Quando as alterações sair, voltamos a fazer outro vídeo para informar vocês sobre as alterações que vier a ter no decreto. Então, fique aí para você ver a aula, a explicação que eu dei sobre o decreto na vigência de hoje, 23/3/2026. Então, lembrando que o decreto haverá sim a alteração na sua no seu texto. Então, a gente tem que aguardar a publicação da lei e também as alterações que irá vir no decreto, tá bom? Boa noite, pessoal, tudo bem? Todos envolvidos no setor imobiliário do município de Nova Serrana sabem que a Prefeitura estabeleceu o Decreto 11 de 2026, que trata sobre o ISSQN, um assunto que está surgindo muita dúvida entre os construtores, administradores de obra, arquitetos, engenheiros, todo o pessoal envolvido no setor imobiliário ali dentro de Nova Serrana. Através desse vídeo, eu vou estar explicando para vocês alguns detalhes muito importantes para vocês terem ciência de como realmente é o mecanismo do decreto 11 de 2026. Lembrando que eu estou passando a informação de hoje, hoje é dia 23/3 de 2026, então, posteriormente, esse decreto pode haver alguma alteração. Surgindo alguma alteração, eu vou fazer nova videoaula explicando o que teve de alteração para melhor informar vocês sobre o decreto e todas as alterações que tiver no setor imobiliário, tanto municipal quanto federal, quanto da reforma tributária também. Mas nesse vídeo a gente vai tratar específico do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é um imposto de competência do município. Então, o município estabeleceu esse decreto para estar calculando o ISSQN sobre o valor da obra, sobre o valor do projeto, fazer uma base sobre o projeto aprovado ali na prefeitura. Agora, por que a prefeitura está fazendo isso? A prefeitura, como a Receita Federal, outros órgãos, Estado, município, eles têm que arrecadar de alguma forma. O setor imobiliário, o setor de construção civil, a própria Receita Federal já sabe que é um setor ali que tem muita informalidade. Então, por exemplo, a gente vai tratar aqui uma questão que eu vou estar mencionando, para a gente estar entrando no assunto do ISSQN, mas eu tenho que falar um pouco sobre o INSS da obra, que é quase a mesma coisa que a prefeitura vai fazer, a Receita já faz hoje, que é o quê? Fazer uma estimativa do valor de INSS a ser pago. Por que a Receita Federal faz isso? Porque a Receita Federal sabe que a construção civil, o setor imobiliário, ele tem muita informalidade dos seus funcionários, da sua remuneração. Então, ele tem que recolher o INSS. Então, como que a Receita faz? Ela faz uma estimativa do valor que vai dar o INSS daquela obra e joga a responsabilidade para o proprietário da obra. Só que ela dá mecanismo, através da Instrução Normativa 2021, que nós conseguimos fazer alguma redução em 70%, em alguns casos específicos até zerar o INSS, mas a prefeitura está pegando como base a própria Receita Federal.
hoje a Receita Federal já faz uma estimativa do valor que vai dar o INSS. E a Prefeitura Municipal de Nova Serrana, agora com o seu decreto número 11 de 2026, vai fazer uma estimativa do valor que ela vai receber de ISSQN por cada projeto aprovado. Por que a Prefeitura está fazendo essa estimativa? Porque a Prefeitura, é mais fácil ela fiscalizar uma obra do que vários prestadores de serviço. No decorrer do curso, eu vou demonstrando para vocês aqui, eu fiz um slide aqui para passar para vocês, explicar detalhes por detalhes, por qual motivo que a Prefeitura está fazendo isso e como a gente vai conseguir identificar quem que é o responsável a pagar, como a gente vai pagar menos ISSQN através do decreto. Lembrando que hoje é dia 23 de 3 de 2026, então esse decreto 11 ele pode ter alguma alteração. Tendo alterações, a gente vai e faz nova videoaula para estar apresentando as mudanças que teve no decreto. Então, eu vou passar aqui para vocês o decreto número 11, regulamentação do lançamento por estimativa do ISSQN na construção civil no município de Nova Serrana. O ISSQN, muita gente sabe, alguns não sabem, alguns municípios tratam como só ISS, outros como ISSQN. ISSQN é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, o próprio nome diz, qualquer natureza incide, sendo o serviço, vai incidir o ISSQN. E algum município utiliza só ISS, que é Imposto sobre Serviço. Isso não vai importar, tudo é o mesmo tributo, tudo é um tributo municipal, que é de competência do município cobrar e arrecadar. Então, a Prefeitura estabeleceu o decreto número 11, e no decreto, deixa eu voltar aqui, no decreto, o objetivo do decreto é estabelecer parâmetros claros, técnicos e padronizados para a apuração do ISSQN. Metodologia uniforme baseadas em parâmetros do mercado imobiliário. Facilitação, processo administrativo simplificado para fazer lançamento e fiscalização. Então, o estabelecer parâmetros técnicos e, claro, padronizado para a apuração do ISSQN. Isso quer dizer como que a prefeitura vai fazer para chegar no cálculo do ISSQN. Então, o decreto vai estabelecer a forma, o cálculo e quais critérios ela está utilizando para chegar naquele cálculo que é o ISSQN que está surgindo sobre o projeto aprovado. Então, o método uniforme baseado em parâmetros do mercado imobiliário, nesse quesito no decreto está utilizando o valor do CUB, que a gente pega através do Sinduscom de Minas Gerais, que é pelo Estado, e a facilitação do processo administrativo da Prefeitura em fiscalizar a arrecadação do ISSQN. Por que, igual eu falei, por que a Prefeitura está fazendo esse decreto? Porque a Prefeitura ela tem que arrecadar. É mais fácil a Prefeitura fiscalizar uma obra do que vários prestadores de serviço que trabalham executando, prestando serviço a vários tipos de obra. Então, se eu tenho uma obra no meu nome, eu estou construindo, provavelmente eu vou ter vários prestadores de serviço ali trabalhando na minha obra. Então, é mais fácil a prefeitura estar me fiscalizando como proprietário da obra do que fiscalizar vários prestadores de serviço que ali passaram. Então, por isso que a prefeitura jogou essa responsabilidade, que o próprio decreto fala que a gente é responsável solidário sobre o ISSQN. Mais para frente a gente vai entender o que seria essa solidariedade do decreto. Mas, resumindo essa parte aqui, a prefeitura, no seu decreto, ela estabeleceu regras e normas para ser seguidas. Lógico que esse decreto pode vir ter alterações e nós vamos estar acompanhando essas alterações que vinham a ter no decreto. Então, o parâmetro de apuração do ISSQN
a gente vai utilizar o 1, que é o CUB, o custo unitário básico, que a gente vai pegar no Sinduscom de Minas Gerais, para a gente chegar numa base de cálculo. O 2, a área total edificada, a área que está no projeto a ser aprovado, então os critérios e o parâmetro que vamos estar utilizando, a classificação da obra, se a obra vai ser residência unifamiliar, multifamiliar, comercial, industrial ou assistencial. Padrão de acabamento, classificado em padrão baixo, normal ou alto, conforme tabela técnica, que é a tabela também do Sinduscom que a gente vai estar utilizando. Então, para chegar no cálculo do ISSQN, a gente vai usar esses parâmetros que está estabelecido no decreto. No decreto também tem a fórmula que foi mencionada para fazer o cálculo. Então, o ISSQN é igual a AT, que é a área total construída, que vai estar no projeto, que vai ser aprovado perante a prefeitura. VM ao quadrado é o valor CUB total específico, que a gente vai pegar lá no Sinduscom, para a gente saber. A percentual correspondente à prestação de serviço sobre o CUB, 0,70, que é um índice, mesma coisa que fosse 70%, vezes a alíquota do município, que é do setor de construção civil. Hoje a alíquota está em 5%, e vezes o redutor. A fórmula, aqui está o redutor 0,40 para obras comerciais e residenciais multifamiliares. Então, toda obra residencial, multifamiliares e comercial, ela vai usar esse redutor de 0,40. Então, essa fórmula é só a gente pegar todas as informações, fazer uma coleta de dados e substituir todas as informações conforme está a fórmula aqui mencionada pelo decreto. As outras casas, residência unifamiliar, o redutor vai seguir de acordo com a metragem. Então, a gente pode observar que aqui no slide acima, a gente pode observar o seguinte: obras residenciais multifamiliares e comerciais, nós vamos utilizar o redutor de 0,40. Agora, as obras residenciais unifamiliar, nós vamos utilizar o redutor conforme a metragem. Então, casa até 60 metros quadrados, o redutor 0,15. Casa de 60 a 100 metros quadrados, o redutor de 0,20. Casa de 100 metros a 200 metros, o redutor 0,25. Casa de 200 metros e 1 a 400 metros, o redutor de 0,30. Acima de 400 metros quadrados, o redutor de 0,40. Então, a gente tem que ficar atento na classificação dos redutores de cada imóvel perante a sua metragem. Um outro detalhe que está no decreto, mas eu não coloquei aqui, se o projeto tiver piscina, banheira de hidromassagem e outras afins, ela, independente da metragem, ela vai ser classificada como casa de alto padrão. Então, o fator de redução, mesmo que seja uma casa de 60 metros quadrados, ela tendo piscina, ela já vai ser considerada uma casa de alto padrão. E no decreto, casa de alto padrão, o redutor ele vai ser considerado igual o redutor de casas multifamiliares e comerciais. Então, a gente vai estar utilizando o redutor 0,40 nesse quesito. Lembrando, se a casa, não importa a metragem dela, se tiver piscina, hidromassagem, coisas afins, o redutor vai ser o 0,40. Então, joga na fórmula e faz essa substituição. Agora, aqui eu fiz um exemplo do cálculo de uma casa de alto padrão com uma metragem de 150 metros. Eu fiz o cálculo número 1, que a gente vai achar o valor do ISSQN a ser pago. Mais para frente eu vou explicar um pouco da responsabilidade, quem é o responsável em pagar, como que a gente vai fazer para fazer os abatimentos, que tem previsão
no decreto número 11 de 2026. Então, aqui eu fiz uma estimativa do valor de uma casa de alto padrão no valor numa metragem de 150 metros. Então, a gente vai fazer a coleta dos dados, a área total a ser construída é 150 metros, o valor do cubo básico, eu peguei o padrão alto, R1, 3.758, conforme está lá no Sinduscom, a alíquota do imposto, 5%, e o redutor, como é uma casa de alto padrão, a gente vai utilizar o redutor de 0,40. Jogando na forma, eu achei um ISSQN de 7.891,82, que esse é o valor do ISSQN a ser pago. Aí aqui eu fiz o primeiro cálculo e já coloquei a competência e responsabilidade. De quem que é a competência de fiscalizar, quem que é a responsabilidade de pagar, quem é o responsável solidário sobre o valor do ISSQN. Então, a competência e responsabilidade a competência exclusiva para realizar o lançamento por estimativa e solicitar informações complementares é do município. Então, quem vai fazer o lançamento por estimativa e se precisar de alguma informações complementar, quem vai fazer isso é o município de Nova Serrana. Não tem outro órgão que vai fazer isso em relação ao ISSQN. Responsável principal pelo recolhimento do imposto devido é o prestador de serviço. Responsável solidário pelo pagamento do ISSQN, conforme legislação municipal, é o proprietário da obra. Agora que eu vou entrar no detalhe que muita gente está com dúvida. O prestador de serviço, ele que é o responsável em pagar o ISSQN. Por quê? O ISSQN é um imposto sobre serviço. Então, se o prestador ele presta serviço, ele tem a obrigatoriedade de pagar o imposto para a prefeitura, que se chama ISSQN. Então, se o prestador não paga o ISSQN, o dono da obra ele fica como responsável solidário, porque a obrigação, sim, é do prestador, mas eu, como proprietário da obra, eu sou também o responsável ou solidário em pagamento do ISSQN. Mas por que isso acontece? Porque a gente sabe, muita gente sabe que o município e o Brasil inteiro também tem muita questão de sonegação fiscal, a não emissão da nota fiscal. Então, se o prestador ele faz um serviço para você e você não o exige a nota fiscal, ele vai deixar de arrecadar o ISSQN para a prefeitura. Automaticamente, a prefeitura vai deixar de arrecadar. Então, a prefeitura faz uma estimativa de um valor que deveria ser pago pelo prestador de serviço e você fica como corresponsável daquele ISSQN. Só que, se o prestador, você contratou um prestador de serviço, ele vai trabalhar na sua obra, você exigiu dele a nota fiscal, ele emitiu a nota fiscal para a sua obra e você pagou aquele serviço mediante nota fiscal, o prestador automaticamente ele vai fazer o recolhimento do ISSQN pela prefeitura. Então, aquele valor de ISSQN pago pelo serviço prestado pelo prestador de serviço que executou a sua obra, ele vai ser abatido do valor estimado pela prefeitura. E lembrando de outro detalhe, o prestador de serviço, ele é obrigado a pagar o ISSQN sobre o serviço que ele prestou. Então, se ele emitiu uma nota de R$ 100.000, por exemplo, a alíquota dele é de 5%, ele vai pagar 5.000 de ISSQN. Vamos supor que a prefeitura estimou que a sua obra tinha um ISSQN de R$ 10.000 para ser pago. Aquele prestador tem que pagar o ISSQN sobre os 10.000 que a prefeitura estimou para você? Não. Ela vai pagar o ISSQN sobre o serviço que ela prestou. Então, se ela emitiu uma nota de 100.000, ela vai pagar o ISSQN sobre 100.000, que é os 5%, vai dar 5.000. Então, isso está surgindo muita dúvida também, que eles estão jogando, o pessoal está entendendo que a responsabilidade é do prestador de serviço em pagar todo o ISSQN.
E não, é apenas do serviço que ele prestou. Mas se eu tenho vários prestadores de serviço, ao decorrer do vídeo, eu vou estar mostrando aqui outros exemplos. Se tem vários prestadores de serviço que trabalham na minha obra e eu exijo deles as notas fiscais na hora que eu vou fazer o pagamento, eles vão fazer o pagamento do ISSQN, automaticamente eu vou pegar todas aquelas notas e vou fazer o abatimento da estimativa que a prefeitura fez para mim pagar como proprietário da obra. Então, o importante é que nós vamos ser, como proprietário de obras, nós vamos ser um fiscal da prefeitura. Porque se eu tenho um serviço executado na minha obra e eu não exijo a nota fiscal, eu vou ter que pagar o ISSQN que o prestador deveria pagar. Por isso que aqui está falando que o responsável principal para o recolhimento do imposto devido é o prestador de serviço. E você, como proprietário de obra, você fica como responsável solidário, porque você não emitiu, você não exigiu a nota, o prestador de serviço não pagou o ISSQN e automaticamente essa responsabilidade solidária fica com você, proprietário de obra. Então, esse que é o ponto que a gente temos que atentar e entender o porquê que a gente é responsável solidário, porque o responsável principal em pagar é quem presta o serviço. ISSQN, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Então, o prestador que tem que pagar esse imposto. Só que como você, como proprietário de obra, sem saber das informações, você não exigia a nota. Agora, sabendo, você vai exigir a nota, o seu prestador vai pagar o ISSQN, você vai pegar aquele valor de ISSQN que o prestador pagou e vai abater do seu ISSQN que a prefeitura estimou. Claros? Então, vamos aqui passar um pouco. Aí eu fiz o exemplo número 2. A gente já fez o cálculo do ISSQN lá no o cálculo 1 é o mesmo cálculo, eu só fiz uma simulação aqui do que seria. Então, vamos supor que o ISSQN de uma obra de 150 metros deu R$ 7.891,82. Eu fiz uma suposição que a prestação de todos os serviços, isso aqui não é um serviço, são todas é, empresas que prestaram serviço para a minha obra, deu um valor de nota fiscal de R$ 157.836,82, vezes 5%, que é o valor do imposto sobre o imposto da construção civil no município de Nova Serrana, deu um valor de crédito de SSQN, porque os prestadores que trabalharam na minha obra, eu exigi a nota fiscal, eles emitiram a nota fiscal, destacou o ISSQN, deu o valor de R$ 7.891,82 sobre o valor de todos os serviços prestados. O débito de SSQN que a prefeitura fez a estimação, a estimativa, deu R$ 7.891,82. Então, eu tenho um crédito de SSQN sobre a prestação de serviço R$ 7.891,82. Nesse exemplo, quanto que o proprietário da obra vai pagar de SSQN? Nesse caso, o proprietário vai pagar zero, porque ele foi bem instruído, ele soube que tinha todos os prestadores de serviço que teve que emitir nota, fez o recolhimento do ISSQN, então a gente teve crédito de ISSQN. Então a gente vai pegar o crédito, vai abater com o débito, que é a estimativa da prefeitura, e então nesse caso aqui a gente vai pagar zero, porque ficou empatado. Então, vocês têm que atentar na questão de emissões de nota fiscal, em exigir a nota fiscal, porque você, como dono de obra, você é responsável solidário de uma dívida que, na verdade, não é sua, ela é do prestador. Porém, como você não exige a nota, o prestador não vai pagar o ISSQN para a prefeitura e a prefeitura precisa arrecadar, então você vai ficar como responsável solidário em pagar essa dívida.
Nesse terceiro exemplo, conforme o ISSQN, da mesma obra de alto padrão de 150 metros, conforme a gente fez a coleta de dados, deu o valor de ISSQN de 7.891,82. Eu exigia as notas fiscais de prestação de serviço, porém, as notas fiscais de todos os serviços prestados deu um valor de R$ 100.000. Aplicando a alíquota de 5%, eu tive um crédito de SSQN de R$ 5.000. Tive um débito de SSQN, que é o valor estimado pela prefeitura, que é o valor que a gente fez o primeiro cálculo, nós estamos seguindo com o mesmo cálculo, só mostrando de formas diferentes de apuração. O débito de SSQN para a obtenção do ABIT, 7.891,82. O crédito do ISSQN dos prestadores de serviços que emitiram nota para a minha construção deu um valor de R$ 5.000 de crédito. Então, nesse exemplo, quanto que o proprietário deverá pagar de SSQN? Então, como que eu tive um débito, o valor estimado pela prefeitura de 7.891,82, tive um crédito de notas fiscais emitida dos prestadores de serviços para minha construção de 5.000, nesse caso eu vou pagar os 5.000 menos o valor estimado pela prefeitura. Então, nesse caso, o proprietário vai pagar R$ 2.891,82. Então, resumindo a questão do ISSQN, a exigência da prefeitura é em recolher o tributo que hoje ela sabe que ela não recolhe por falta de informalidade. Então, o proprietário da obra ele vai ficar como responsável solidário, só que conforme eu te expliquei aqui, o responsável principal em recolher o ISSQN não é o dono da obra, e sim o prestador de serviço. Mas se você, como qualificado como proprietário da obra, não exigir a nota fiscal para que o ISSQN daqueles prestadores seja recolhido e repassado para o município, você, infelizmente, vai ter que pagar o ISSQN, um imposto que, na verdade, não é seu, mas você vai ficar como responsável solidário. Então, a Prefeitura Municipal, como a Receita Federal também, ela faz essa estimativa porque ela sabe da ilegalidade que tem o setor de construção civil. Então, conforme eu mencionei aqui, os critérios a ser adotados, a gente vai ficar como fiscal do município, fiscalizar as prestações de serviço para a gente estar ali pagando o mínimo possível de imposto. Tem alguns outros critérios que a gente tem que ver ainda como que vai ser o decreto, que o decreto ele não está muito claro, em conversa com o Maicon, com o vereador, ele discutindo a respeito do decreto, buscando informações ali para o pessoal da construção civil, sobre algumas alterações que ele está pedindo ali para fazer no decreto. E tem algumas coisas também que eu vou estar entrando em contato com a secretária, lá com o município, para fazer algumas alterações no decreto e esclarecer algumas coisas que a gente não está claro no decreto. Por exemplo, qual o valor do ISSQN que nós vamos conseguir abater sobre os microempreendedores? Referente ao Simples Nacional. O Simples Nacional, a alíquota dele interna dentro do DAS, para quem não é contador, não vai entender muito, mas a alíquota do DAS ela vem menor, ela começa com 2%, ela não é a alíquota de 5%, igual eles mencionou no dia da reunião. A alíquota de 5% são empresas do presumido e empresa do lucro real. Empresa do Simples Nacional e microempreendedor, a alíquota de SSQN ela é diferenciada. Então, isso é algumas coisas que a gente tem que olhar com o município para ver o que eles vão determinar, o que eles vão regulamentar sobre esses dois portes de empresa, tanto o Simples Nacional como o microempreendedor. Qual a alíquota que eu vou utilizar? Eu vou utilizar, se for o microempreendedor, por exemplo, o microempreendedor ele me dá direito, se eu for olhar pela legislação, em R$ 5 da emissão da nota fiscal. É um valor insignificante. O Simples Nacional ele já começa com 2%,
e ele vai aumentando conforme o seu faturamento. Mas a gente não tem a determinação legal de como vai ser feito esse cálculo. Mas, resumindo, o cálculo todo do ISSQN, eu utilizei os 5%, utilizando como se fosse uma empresa do lucro real, lucro presumido, para entendimento. Mas esses critérios que eu abordei aqui agora, a gente tem que procurar o município para ele esclarecer como que realmente vai ser executado esses índices através desses setores de empresa, tanto o Simples Nacional como o microempreendedor. A modalidade de recolhimento, então, o valor do tributo, o valor do ISSQN, ele vai ser feito, instituído na aprovação do projeto. Então, quando o proprietário vai na prefeitura, vai no setor de arrecadação e vai fazer a aprovação do projeto, a prefeitura ela já vai fazer uma estimativa e ela vai dar um prazo de 30 dias para fazer o pagamento, ou dentro desses 30 dias você pode fazer um parcelamento. No decreto está visando um parcelamento de 12 parcelas, porém, em reunião, em conversa com o pessoal do setor, o decreto também ia ter uma alteração sobre essa quantidade de parcela, de 12 parcelas para 36 parcelas. Mas, até então, o decreto não teve alteração. Então, na data de hoje, 23/3/2026, ainda está 12 parcelas conforme o decreto. Para fazer o parcelamento, na aprovação do projeto, ou até 30 dias para você pedir o parcelamento do ISSQN. Então, a aprovação, o fato gerador do habite, que a gente já falou, mencionou, mas é na aprovação do projeto, já vai gerar o valor do ISSQN por estimativa, sendo notificado automático na data da aprovação, prazo de até 30 dias para o recolhimento ou para fazer o parcelamento. E o ABITS ele é condicionado à quitação completa da quitação completa e declaração de conclusão de obra. Então, o engenheiro tem que fazer a declaração de conclusão de obra e o valor do ISSQN ele tem que estar totalmente pago. Um exemplo, você parcelou o ISSQN, vamos supor que saiu o decreto que pode parcelar em até 36 vezes. Você foi lá, parcelou em 36 vezes, acabou a sua construção em 24 meses. Você vai conseguir tirar o ABITS? Não, você tem que pagar as 12 parcelas restantes para tirar o ABITS. Então, você só tira o ABITS mediante o pagamento total do ISSQN. Então, aqui, disposições finais, a natureza do regulamento, o decreto não institui majoração ou aumento do tributo. Este valor em vigor na data da sua esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, de 5 de fevereiro de 2026, então ele está valendo. Competência do município, o decreto. Então, esse decreto dispõe sobre o regulamento e o lançamento por estimativa do ISSQN, incidente sobre a construção civil do município de Nova Serrana, estabelecendo critérios técnicos, objetivos e transparência para apuração na base de cálculo tributário. Então, o decreto foi instituído, decreto número 11 de 2026. Tem algumas coisas ali que eu vejo que tem que ter algumas alterações, em questão até de regulamentação, para a gente saber o que realmente devemos fazer, que hoje a gente sabe como que mas tem muita coisa que a gente precisa de regulamentar. Tem ali a legislação, mas a legislação está muito, o decreto ele está muito assim por alto. E tem algumas coisas também que eu mencionei que o Maico, o vereador, está entrando em contato com o pessoal para ver se tem alguma medida a se fazer em relação ao decreto. Então, algumas mudanças, adequar algumas coisas, ver se consegue diminuir, acrescenta, utiliza outro critério de cálculo para que esse valor de SSQN seja mais baixo um pouco.
mas isso a gente não sabe o que pode acontecer. Então, lembrando novamente, na data de hoje, o decreto é isso aí. E tudo que eu mencionei aqui nesse vídeo é o que está vigorando na data de hoje, 23/3/2026. Pode ser que amanhã esteja alguma alteração. Se tiver alguma alteração, a gente volta a gravar para deixar vocês esclarecidos do que está acontecendo no município de Nova Serrana. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Compartilha com o máximo de pessoas envolvidas, que eu tenho certeza